queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e o tema de hoje é provação versus tentação. No áudio anterior nós falamos que Deus prova os corações, mas a gente precisa compreender a diferença entre provação e tentação, tá bom? Vamos ler na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então aqui nós vamos compreender o seguinte: primeiro, provação é um período de dificuldade, de deserto que a pessoa passa. Amém? Esse período que a pessoa está passando por essas situações, a pessoa ela vai provar se ela realmente ama a Deus, se ela realmente confia no Senhor, tá certo? Se ela passar por aquele período, né, confiando em Deus, perseverando, o que vai acontecer? Ela vai ser aprovada e ela vai receber as suas vitórias, né, a sua bênção. Mas aqui fala que ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus. Olha só, amadas, ser tentado é ser induzida ao erro. A tentação é quando a pessoa é induzida ao erro. E Deus, ele não induz os seus servos ao erro. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Acontece que, naquele momento de dificuldade que a pessoa está passando, o diabo, ele se aproveita daquela situação e ele vai começar a perceber qual é a fraqueza daquela pessoa. Olha só o que diz no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o diabo vai perceber qual é a inclinação do coração daquela pessoa. Digamos que a pessoa, ela tem uma inclinação para a imoralidade sexual. Então, ela pode ser tentada em relação à prostituição, adultério, pornografia. Se é uma pessoa que ela é inclinada a ser gananciosa em relação a dinheiro, ela pode ser tentada a roubar, ela pode ser tentada a desviar dinheiro de alguém, né, de uma empresa, por exemplo. Ela pode ser tentada em alguma área em relação às finanças, né? Ou, digamos que a pessoa esteja passando uma escassez de alimento, ela pode ser tentada a murmurar contra Deus. Então, enfim, a inclinação do coração daquela pessoa, né, vai ser ali o foco do diabo para tentá-la, né, ou na sua necessidade. Vocês entendem? A gente pode dar um exemplo lá do Senhor Jesus, quando ele foi tentado no deserto. Vou ler com vocês aqui Mateus capítulo 4, em Lucas 4 também fala da tentação de Jesus, mas nós vamos ler em Mateus 4. E eu vou resumir, tá? No versículo 1 fala que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus aonde? Ao deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu. Mas quem tentou o Senhor Jesus foi o diabo. E depois que o Senhor Jesus ele já tinha passado 40 dias e 40 noites jejuando, né? Orando, jejuando, buscando a Deus, ele estava com fome. 40 dias e 40 noites sem comer, né? E ele estava como ser humano. Tá? Ele estava como ser humano normal. Então, ele sentiu fome. Então, o diabo, ele foi aonde? Ele foi na necessidade do Senhor Jesus naquele momento. Falou, olha, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Ele queria que o Senhor Jesus usasse os seus poderes de Deus naquele momento em favor de si próprio. Mas o Senhor Jesus, ele resistiu ao diabo respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ele citou lá o Deuteronômio capítulo 8. O Senhor Jesus resistiu com a palavra. Vocês estão entendendo? E aí o diabo tentou ele novamente, também usando a palavra, né? Induzindo o Senhor Jesus a pular do pináculo do templo, a pular porque ele disse, olha, mas está escrito que aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde, né? Então, ele induziu Jesus a tentar ao Senhor. Mas o Senhor Jesus falou, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquela situação da pessoa, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem muito espiritual, então eu vou por aquele caminho, é perigoso, mas Deus vai me guardar. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos fugir da aparência do mal, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Então, se você
sabe que naquele ambiente, naquele lugar você pode pecar contra Deus, então você deve fugir da aparência do mal. Você não deve tentar o Senhor. Se existe um caminho mais seguro para você, vá pelo caminho seguro. Vocês estão me entendendo, amadas? Então, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, no versículo 8, né, o diabo, ele levou o Senhor Jesus para um monte bem alto, mostrou os reinos do mundo, a glória do mundo. Porque, amadas, o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra e ele viveu de uma maneira simples. Ele não nasceu num palácio, em berço de ouro, não. Ele veio como uma pessoa simples, né, financeiramente, uma pessoa humilde, pobre, né? E aí o diabo ofereceu o quê? Os reinos desse mundo, né? As riquezas, a glória desse mundo, em troca que o Senhor Jesus o adorasse. Mas o Senhor Jesus falou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, o Senhor Jesus resistiu novamente. A palavra do Senhor fala lá no livro de Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando vem aquele pensamento maligno, porque começa pela mente, né? Então, quando vem aquele pensamento maligno de algo de errado que vai desagradar a Deus, então você tem que resistir. Está repreendido, Satanás, eu repreendo esses pensamentos imundos em nome do Senhor Jesus. E aí você repreende e você resiste ao diabo. Amém, amadas? Você ora, você se apega mais a Deus para que você venha resistir a essa tentação. A palavra do Senhor também nos orienta lá em Mateus 26:41, que nós devemos vigiar e orar. Veja que vigiar vem antes de orar. Então nós devemos prestar atenção, né, em relação a essas coisas para que a gente não venha cair em ciladas de Satanás. E lá em Mateus 6, versículo 13, fala: não nos deixe cair em tentação. Uma oração que o Senhor Jesus nos ensina para que o nosso Deus não venha permitir que nós venhamos cair em tentação. Porque às vezes são situações, né, que às vezes a pessoa nem espera. Então nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me protege, me guarda. Mas se vier uma situação que nem essa, resista. Porque quando o Senhor Jesus resistiu, o versículo 11 diz: com isso o diabo o deixou. Deixou o diabo, né? Com isso o deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Então, terminou tudo isso, esse período de tentação. O Senhor Jesus resistiu à tentação, então ele foi aprovado. E aí os anjos vieram e o serviram. Então, o servo de Deus passa por esse período, mas quando ele passa, ele resiste ao diabo e ele vence esse período, ele é aprovado e ele recebe também as suas vitórias, as suas bênçãos. O deserto é um lugar de dificuldade, mas é um lugar de vitória, é um lugar também de providência de Deus. Amém, amadas, em nome do Senhor Jesus? Agora, digamos que a pessoa caia na tentação. A pessoa caiu em tentação, pecou. Então, ela também vai colher as consequências do seu pecado. Aí, essa consequência do pecado também vai ser um período ruim. E a pessoa fala: mas por que Deus está permitindo isso? Porque é a consequência do pecado. Então, digamos que uma mulher, ela sabe que não é uma serva de Deus, sabe que não pode se relacionar com pessoas do mundo, sabe que precisa casar, porque Deus só aprova o relacionamento entre homem e mulher casados, né, entre testemunhas. Então, ela vai e se envolve com uma pessoa do mundo, ou seja, quem for sem orar a Deus, sem pedir orientação de Deus, né? Aí entra em fornicação, começa a ter um relacionamento de qualquer jeito. E aquele relacionamento não dá certo, a pessoa sofre, passa por situações difíceis. Aquela situação difícil é consequência do seu pecado. Então ela tem que se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Vocês estão me entendendo? E se você passar por uma situação difícil e cair no período de tentação, você tem que voltar, se arrepender e procurar fazer o que agrada a Deus. Porque se você não fizer isso, é sinal que você não está preparado para enfrentar o inimigo, porque tem algo no seu coração que precisa ainda ser tratado. Vocês estão entendendo? Então a pessoa vai passar por aquele processo até que ela venha aprender, porque o diabo, aqui fala que o diabo deixou o Senhor Jesus, né, versículo 11, e vieram os anjos e o serviram, mas lá em Lucas fala que o diabo foi embora até o momento oportuno. Então, mesmo que a pessoa vença aquela tentação, vai chegar um momento que o diabo vai tentar de novo.
quando a pessoa tiver fragilizada de alguma forma, né? Ou se a pessoa caiu na tentação, o diabo vai estar sempre lançando aquela mesma, até na mesma tecla, para a pessoa ficar sempre caindo no pecado. Tem pessoas que caem sempre no mesmo pecado. Então tem que ir naquela área ali, tratar aquela área, se fortalecer naquela área, para que venha a ser aprovado por Deus. Amém? No próximo áudio nós vamos falar mais sobre o propósito do deserto, né? Hoje falamos mais sobre a tentação, mas vocês já entenderam a diferença entre a provação, que é um período de dificuldade, um período de deserto, e a tentação, quando a pessoa é induzida ao erro, e Deus não induz ninguém ao erro. Quem induz a pessoa ao erro é o diabo. Tá certo, amadas? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem na paz.